elevada. Então, não dá tempo, muitas vezes, deles fazer uma análise também aprofundada em relação a isso. Então, eles também precisam da nossa colaboração, né? Já que nós estamos lá na faculdade, à disposição de aluno, ensinando aluno, etc. Já que a gente tem uma possibilidade de analisar isso com um pouco mais de detalhe do que eles não conseguem pela carga de trabalho, então eu acho que é nosso papel, sim, fazer essa informação circular, divulgar esse conhecimento, como você disse no começo. Legal. Okay? Eu vou passar a palavra para o Emerson. Emerson, o Cardoso falou muito essa questão constitucional. E, recentemente, nós vimos uma movimentação, e me perdoa eu te nominar, e eu acho que tem que ser falado o que realmente é e coisas boas. Você se demonstrou indignado com uma situação no município de Marília, e isso deu uma repercussão positiva. E já de antemão te parabenizo, não só pela iniciativa, mas pela coragem de se posicionar. E me parece que lá como aqui, a questão constitucional pegou bastante. Nesse quesito hoje, sobre a questão do IPVA, realmente está havendo violações constitucionais? Na sua opinião, como mestre e doutor em Direito Constitucional, o governo do Estado de São Paulo violou norma constitucional? E se violou, na sua opinião, quais foram? O que você pode contribuir conosco nesse sentido? Doutor Alex, boa tarde. Faço aqui a saudação a todos os membros do vosso escritório que estão aí presentes. Saúdo os meus colegas, professor Cardoso, professor Mansur, que atuam lado a lado dentro da sala de aula. Vi aí alguns alunos, alguns ex-alunos também. Saúdo especialmente meu amigo Cerezo, presente aí direto de Brasília. Inclusive, nós temos aqui questões de direito processual civil e ninguém melhor, né? Professor da UNB, professor Cerezo. Foi meu orientador, escrevi sobre processo civil na graduação. Então, ninguém melhor, professor Cerezo, para poder falar também sobre esse aspecto aí. Espero ouvi-lo também. É bom entender, Alex, e eu sempre digo, né, eu sempre friso muito, a Constituição brasileira, ela precisa estar ao alcance da compreensão de todos. E quando eu digo isso, eu quero tentar, de alguma forma, traduzir aquilo que seus cânones, né, interpretativos mais profundos pode ser exprimido dentro dessas ideias, dentro dessas circunstâncias. Nossa Constituição, ela é uma Constituição, não vou dizer prolixa, né, é um termo juridiquês, mas eu vou dizer que a nossa Constituição é uma Constituição muito extensa. Uma Constituição que ela é fruto, evidentemente, da superação de um Estado liberal, e ela se ergueu dentro da perspectiva de um Estado social. Então, ela tem muitas preocupações com determinados aspectos da vida cotidiana, especialmente com o papel que o Estado deve ter para garantir direitos aos cidadãos. Porque é evidente que se trata de uma via de mão dupla, nós temos obrigações em pagar tributos, mas a satisfação do caixa do Estado, e aí eu falo de uma forma genérica, o município, o Estado de São Paulo, qualquer Estado, a União, deve receber claramente os nossos tributos para buscar satisfações que estejam alinhadas com a perspectiva social e satisfações que estejam alinhadas com as diretrizes, com as intenções da Constituição. Quando nós olhamos, por exemplo, o preâmbulo da Constituição Federal, podemos encontrar ali pelo menos 14 princípios que direcionam todos os 246 artigos, já são mais em razão dos artigos A, B, né, como 103, por exemplo, mas os 246 artigos, mais ainda aqueles artigos do ADCT. E um dos primeiros artigos que essa Constituição traz, um dos primeiros princípios que essa Constituição traz, é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade vem estampado logo no preâmbulo,
e ele é melhor tratado, melhor delineado ao longo de todo o texto constitucional. E esta igualdade da qual se fala, esta igualdade que a Constituição trata, não é uma igualdade puramente formal. É justamente uma decorrência da necessidade do Estado atender certas nuances, certos direitos sociais e satisfações dentro daquilo que a sociedade espera do Estado. Então, essa perspectiva que veio a gerar aquilo que nós falamos que é o postulado da dignidade da pessoa humana enquanto grande princípio, enquanto a grande diretriz da Constituição Federal, e diria até que de todo o ordenamento jurídico, porque nós vivemos hoje a constitucionalização do direito, constitucionalização do direito civil, constitucionalização do direito tributário, constitucionalização do direito penal, enfim, e essa igualdade da qual se fala, então, é uma igualdade que tem um caráter muito mais material, um caráter muito mais substancial. Não se trata pura e simplesmente de tratar pessoas que têm necessidades ou dificuldades diferentes da mesma forma, mas tratá-los conforme a sua necessidade, conforme aquilo que for o mínimo para que esta pessoa consiga atingir os seus objetivos, como as outras pessoas que não têm as mesmas dificuldades históricas ou dificuldades físicas, especialmente no caso da pessoa com deficiência, também possam atender, possam ser satisfeitas por esse Estado. E a pessoa com deficiência, dentro, né, da ótica que nós estamos trabalhando, a pessoa com deficiência é justamente um objetivo, ela é vista justamente enquanto um objetivo para a satisfação do Estado por meio de ações afirmativas. O que eu quero dizer é o seguinte: claro, a nossa Constituição, ela proíbe, ela veda a chamada discriminação negativa. Discriminação negativa é discriminação por discriminação. Então, tratar pessoas de forma discriminatória sem que exista nenhum motivo para tanto. As discriminações afirmativas, elas têm um peso exatamente no sentido oposto, ou seja, buscar determinados segmentos, determinadas pessoas que por alguma razão estão vivendo ou viveram historicamente alguma dificuldade e proporcionar a ela meios para que essas pessoas possam ser inseridas dentro da dignidade humana. Meio para que essas pessoas possam alcançar o objetivo da dignidade da pessoa humana. E quando se trata de forma diferente para promover a proteção integral da pessoa com deficiência, o objetivo não é favorecer ninguém que tenha deficiência, mas dar-lhes o mínimo para que eles consigam atingir aquilo que nós, que não temos deficiência, atingimos com facilidade. Aquilo que, por exemplo, pessoas que estudaram o tempo todo em uma escola particular de R$5.000 a mensalidade, não tiveram essa dificuldade. Aquilo que, em razão da cor, em razão de etnia, a proteção integral à criança e ao adolescente, a proteção aos índios, enfim, ou seja, desigualar para alcançar igualdade. Então, quando a Constituição age dessa forma, ela determina que, de fato, a pessoa com deficiência, no nosso caso, tem algum tratamento diferenciado, mas tem um tratamento diferenciado para que possa ter dignidade. E um desses tratamentos diferenciados é justamente a possibilidade de isenção em razão a alguns tributos, como no caso do IPI, como no caso do ICMS, e agora, como em discussão, como no caso do IPVA. O fato é que, além, claro, da isenção de IPVA ser, e aqui eu quero até me adiantar dentro da temática, se me permitem, mas o fato é que
A isenção de IPVA é uma forma de se alcançar esta igualdade, de fato. O problema é que, como nós vamos ver, esta mudança legislativa realizada agora pelo governo do Estado de São Paulo criou deficientes de categorias diferentes. Em primeiro lugar, ele vilipendia o conceito da pessoa com deficiência. E eu quero dizer aqui, abrir um parênteses para dizer o seguinte: o conceito de pessoa com deficiência não é um conceito exclusivo da lei de inclusão. É um conceito, e muita gente esquece isso, é um conceito da Convenção de Nova York, o protocolo das pessoas de defesa, de cuidado com as pessoas com deficiência, que tem status de emenda constitucional. Então, em primeiro lugar, quando a lei diz que cabe à Secretaria da Fazenda, por exemplo, definir o que é deficiência, já rasga o texto constitucional por extensão, né, aquilo que se chama de bloco de constitucionalidade, já nesse momento. E aí, no segundo momento, a alteração que realmente foi propugnada passou a entender que a pessoa com deficiência física só faz jus ao benefício quando o carro tem adaptação. Ou seja, se a pessoa tem deficiência física, dirige o seu próprio carro, mas não precisa de adaptação, esse aí seria vamos dizer, para o Estado de São Paulo, um deficiente menos. É uma pessoa que, apesar de ser reconhecida pela lei, apesar de ser reconhecida pela Constituição como deficiente, não faz jus ao benefício. Eu faço menção aqui, antes de devolver a palavra, e debateremos mais, né? Mas eu faço menção aqui, o Ministério Público de São Paulo, a curadoria, né, das pessoas com deficiência, ela tem foi quem ajuizou a ação civil pública. Essa ação civil pública, nós vamos falar dela daqui a pouco, mas nessa ação civil pública, o promotor responsável relata que recebeu mais de 300 representações. E, dentre essas representações, ele ilustra ali com casos práticos de pessoas que, com uma mesma situação, diante de uma mesma desigualdade, não mereceram a igualdade por parte do Estado. Então, por exemplo, quem não tem a perna esquerda, né, e dirige, não precisa de adaptação. Basta que o carro seja automático de fábrica. Porque com a perna direita, ele vai poder fazer o uso tanto do freio quanto do acelerador. Então, quem não tem a perna esquerda, não precisa de adaptação, basta que o carro seja automático, e essa pessoa não tem direito mais ao benefício, de acordo com a legislação. Quem não tem a perna direita precisa de adaptação, porque precisa inverter os pedais para o pé esquerdo. Essa pessoa tem direito ao benefício pela nova redação, ou seja, a sua sorte depende de que perna que você tem. Professor Emerson, é muito gostoso te ouvir. E eu quero aproveitar também mandar um abraço para outros professores universitários que estão aqui, o professor André Luiz, o próprio professor Cerezo. Temos aí um colega da Comissão de Direito Tributário da OAB Marília, o doutor Renato. Enfim, eu não tenho como falar todo mundo, mas sintam-se todos aqui abraçados. Eu queria muito, Mansur, passar a palavra para você agora, mas me perdoe, eu não vou passar, eu vou devolver para o Cardoso, porque a sua parte, na minha opinião, sem prejuízo dessa questão constitucional e do que eu vou perguntar para o Cardoso, eu acho que esse enfoque criminal que a gente conversou aí, o Cardoso conversou também com você, eu acho que é uma coisa interessante que a população precisa começar a perceber. Assim como a população tem inúmeras obrigações tributárias, ela também tem inúmeros direitos e ela tem que começar a exercer e fazer valer o seu direito. E também no quesito criminal, professor Mansur,
porque quando o Cardoso veio falar comigo que estava acontecendo uma determinada situação criminal também, eu fiquei assim intrigado. Eu falei, que interessante, né? E aproveitando o gancho, então, do professor Emerson, eu vou passar a palavra para o professor Cardoso e perguntar o seguinte: o professor Emerson falou muito da questão constitucional e falou gostoso, é gostoso ouvi-lo. E eu gostaria de saber, Cardoso, na questão infraconstitucional, na parte legal e operacional, quais foram as grandes violações, na sua opinião? E, em seguida, você já pode passar a palavra para o professor Mansur. Ativar o som, Cardoso. Então, vamos lá. Essa pergunta é muito interessante, eu já falei alguma coisa aqui no começo, mas eu começo dizendo o seguinte: o Estado poderia revogar essa isenção? Eu não tenho dúvida, poderia. Então, poderia. Então, se poderia, significa que o que foi feito, a princípio, estaria certo. Mas eu digo a princípio por quê? Digo a princípio porque o procedimento não foi o correto. Então, quem fez podia fazer, mas do modo que não podia fazer. Então, vamos lá. Como é que se revoga a isenção? Segundo o Código Tributário, são duas maneiras de se revogar a isenção, porque são dois tipos de isenção que o Código Tributário prevê. A isenção que é condicionada e a que é incondicionada. Então, isenção incondicionada é a isenção do ICMS que está para produto hortifruti granjeiro, por exemplo. Tá? Qualquer um desses produtos, independentemente de quem produz, está isento. Então, para todo mundo. Você produziu um produto hortifruti granjeiro, vai vender sem incidir ICMS. Num determinado momento, o governo decide que não quer mais dar essa isenção. Ele faz uma lei e revoga a isenção. Tá? Primeiro problema, essa revogação da isenção não vale de imediato. Ela só vale no exercício seguinte, exceto se a lei criar um benefício maior para a pessoa. Então, revogou a isenção do ICMS, mas, em contrapartida, criou um crédito acumulado de ICMS para aquela pessoa. E o crédito acumulado é melhor do que a isenção. Então, essa lei entra em vigor imediatamente. Se a lei não criar um benefício melhor para a pessoa, não vale imediatamente. Tem que esperar o ano seguinte. Princípio da anterioridade. Está na Constituição, está no Código Tributário. Isso é isenção em caráter geral. Isenção em caráter individual, que é a isenção condicionada, que é o caso de pessoa deficiente, essa isenção ela não se efetiva pela lei. É aí que está o problema. A isenção em caráter geral, basta publicar a lei e ela já está efetivada. O produtor da granja ou da horta já tem direito em vender o produto hortifruti granjeiro sem pagar ICMS. A isenção condicionada, que é o caso de pessoa deficiente, não basta a lei. Então, tem a lei criando a isenção, mas a pessoa tem que provar. Ela tem que preencher os requisitos, todos os requisitos. Aí ela faz um requerimento, manda isso, uma autoridade administrativa vai analisar tudo isso, vai proferir um despacho num processo administrativo e vai conceder a isenção. Então, esse tipo de isenção, a lei não revoga. O que revoga essa isenção é outro ato administrativo. O Código Tributário que diz isso, não sou eu. Isso significa o seguinte, Alex, essas revogações de isenção que o Estado pretende fazer, ele deveria ter um processo administrativo aberto em nome de cada pessoa. Provar em cada um dos processos administrativos que a pessoa não tinha condição de ter a isenção ou que ela perdeu a isenção no curso da isenção. Aí ela faria uma decisão, tal qual a decisão de deferimento, um ato administrativo, preenchendo todos os requisitos do direito administrativo. Né? Quem se lembra da faculdade vai lembrar o Confio-Mofo, né? Finalidade, objetivo, motivação, etc. Tem que ter um ato administrativo daquele jeito, com aqueles requisitos. E mais importante, para chegar nesse ato administrativo, a pessoa contra quem foi aberto o processo administrativo deveria ter participado, tinha que ter tido contraditório e ampla defesa, dizendo, olha aqui, está aberto um processo administrativo contra você, vou verificar se você tem condição de ter essa isenção ou não.
E aí eu participaria, a pessoa participaria desse processo contraditório e ampla defesa. E depois, no final, conforme fosse a conclusão, faria, então, um ato administrativo dizendo está revogada a isenção que foi concedida no processo, tal, assim, 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 assim. Tá? É assim que deveria ter sido feito. Isso não foi feito para ninguém. Então, muitas pessoas foram surpreendidas, às vezes, por uma informação do vizinho ou de um amigo, porque ela também não sabia, já que eu tenho uma isenção que foi concedida, para que eu vou consultar o site do Estado para saber se tem imposto lançado contra mim? Eu tenho isenção. Mas muita gente foi surpreendida e aí teve que entrar no site e viu lá a cobrança de imposto. Então, é outra falha do Estado. Além de ele não ter notificado a pessoa que tinha cassado a isenção, ele também não notificou a pessoa do lançamento. Então, quando você começa a analisar por aí, você começa a ver que o rosário de irregularidades vai só aumentando. Isso porque eu não falei ainda de que a lei, a mudança da lei, separou a isenção em dois grupos. E tudo isso que está sendo feito não pode ser feito para a isenção de pessoa autorizada a dirigir o veículo. Essa é a questão fundamental. Esse é o ponto principal da minha análise operacional. Essa mudança toda pode acontecer, pode, para deficiente não autorizado a dirigir. Porque é nesse grupo que o governo cismou que tinha fraude. Só que da maneira que ele fez, o que ele está dizendo? Que toda pessoa deficiente é um fraudador em potencial e que fraudou o Estado. Por isso, eu estou caçando de todo mundo indiscriminadamente. Não é assim que se faz, Alex. Do ponto de vista jurídico, não é assim que se faz. A gente vai poder... Eu vou explicar melhor essa situação da lei daqui a pouco. Posso aproveitar para ouvir um pouco, Cardoso? Não seria talvez uma tentativa muito malfadada, claro, ou até mal intencionada, a questão do recadastramento como uma forma de tentar justificar, por ato administrativo, esses cortes? Exatamente, Jefferson, exatamente. É isso aí que me deixa mais intrigado. Porque o governo sabia que ele não poderia fazer. Mas aí qual foi a alternativa? Sempre que o governo se vê encurralado com uma questão tributária assim, ele lança mão dessa carta na manga, chamada recadastramento. O que é o recadastramento? O recadastramento é assim, olha, você faz um pedido de novo, tá? Faz um pedido de novo, nós vamos analisar e julgar. Só que onde é que está o golpe? O golpe está que ele vai analisar esse novo pedido com base na lei nova. E aí fica fácil ele dizer que você não preenche o requisito. Mas peraí, não é essa a questão. Quando eu pedi, quando todo mundo pediu, fez prova dos requisitos de acordo com a lei vigente naquela época. É isso que tem que ser respeitado. E é isso que o governo não quer enfrentar. Então, ele lança a ideia do recadastramento. Para todos os efeitos, a pessoa vai fazer o pedido hoje, janeiro de 2021. E ele vai dizer, janeiro de 2021, está vigindo a lei nova, vou indeferir, porque você não tem direito. Claro que a ideia foi essa. E lógico que todo mundo que fizer o pedido agora vai ter indeferimento, porque a alegação do governo vai ser essa. Você não preenche os requisitos da lei. Mas espera aí, mas não é essa lei que me interessa. A lei que me interessa é a lei de 2018, 2019, 2020, quando eu comprei o carro. E outra coisa, eu não sou fraudador, porque eu fiz isso porque tem um laudo de um profissional da saúde que atestou. Além disso, tem uma autoridade do Estado que analisou tudo isso e disse, defiro, você tem direito. Agora, tudo isso vai ser jogado no lixo? Eu não acho que seja assim. Por isso que nós entramos até na questão de falar do crime que pode estar acontecendo, porque é um lançamento que tem uma isenção em vigor, mas isso aí o assunto é com o Mansur, que pode falar com muito mais autoridade. Só ativar, Mansur. Só ativar aí no microfone. Vamos te ouvir, Mansur. Acho que ele vai ativar lá. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Desculpa, Alex, eu achei que você queria ativar por aí, por isso que eu não havia apertado antes. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes virtualmente, né? Cumprimentar inicialmente meu amigo Alex Altimari, que está presidindo magistralmente este evento,
os professores e meus amigos de cátedra e da vida, professor Cardoso e professor Emerson, lecionamos juntos na Universidade de Marília. Gostaria de cumprimentar também o professor Cerezo, que está aí presente. Emerson, o Cerezo não foi meu professor, mas foi quase. Eu me recordo quando eu estava saindo da faculdade, o Cerezo estava entrando. Eu estava no diretório na época, a gente chegou a conviver em alguns grupos de discussão, na época sobre a lei de monitória, se eu não me engano, e a lei 9.099 do juizado. Já faz um tempinho isso, né? São 25 anos, mais ou menos. Cumprimentar, o Cerezo agora está em Brasília, mas vira e mexe a gente acaba encontrando aqui em Marília. Um forte abraço, Cerezo. E todos os demais que estão presentes, o professor André Minichello estava aí assistindo, e tantos outros professores que aqui estão. Bom, professor Cardoso, professor Emerson levantaram várias questões a respeito dessas alterações legislativas que estão levando à cobrança do IPVA para pessoas portadoras de deficiência no estado de São Paulo. Então, nós vimos aí que existem questões constitucionais. Aliás, me parece que o mote da ação proposta pelo Ministério Público é exatamente essa questão constitucional da criação do discrime, né, de uma diferenciação entre portadores de deficiência, e o professor Cardoso levantando essas questões de fundo, que são questões que dizem respeito à forma como isso foi feito e como deveria ser feito. Em relação a essa questão da forma, Cardoso, eu acho que é importante salientar para quem está nos assistindo, até porque muitas pessoas que estão nos vendo não são da área do direito, que a legislação, a Constituição e a legislação infraconstitucional cria formas exatamente para evitar os abusos. Então, se o Estado quer fazer, que então siga a forma correta, justamente para que ele não incorra em abusos. E, infelizmente, nesse caso, nós vemos que há desrespeito, tanto de ordem constitucional, porque realmente está se criando, como disse o professor Emerson, classes diferentes de portadores de deficiência, como vemos também violações no que diz respeito à forma. E aí entra a questão. Uma vez que se lança esse tributo e, portanto, se constitui o crédito, nós não teríamos aí um excesso de cobrança do tributo, uma vez que a autoridade administrativa sabe, ou como diz o parágrafo único do artigo 316, deveria saber, parágrafo 1º, aliás, que esse tributo, que essa cobrança é indevida. Então, será que nós não teríamos aí um crime praticado pelo agente público contra a administração pública de forma direta, mas de forma indireta contra o próprio contribuinte, que seria o crime de excesso de exação previsto no parágrafo 1º do artigo 316 do Código Penal? O que é? A exação é a cobrança. O que é o excesso de exação? Quando você exige um tributo ou uma contribuição que você sabe ou deveria saber indevido. E aí entra tanto o chamado dolo direto, o sabe ser indevido, quanto o deveria saber, que é o dolo eventual. Quando se assume o risco, e aí eu acho que é um dado importante a ser analisado, quando se assume o risco de cobrar um tributo indevido. Então, com base em tudo isso que está sendo levantado, será que nós não teríamos aí o crime de excesso de exação previsto no artigo 316, cuja pena é de reclusão de 3 a 8 anos? Será que o Estado realmente poderia sair lançando esses créditos? Eu conheço gente, Cardoso, que pesquisou no site da Secretaria no começo do mês e não aparecia nada, e agora, já no final de janeiro, apareceu. Então, o crédito muitas vezes está sendo constituído tardiamente e, como você mesmo disse, sem notificação, sem nada. Então, não haveria aí um excesso de exação? Isso, assim, para começo de conversa, porque, Emerson, se nós analisarmos, por exemplo, o estatuto que protege o deficiente, será que nós não teríamos aí uma forma de instigação à discriminação dessas pessoas? Eu acho que é um pouco mais difícil tipificar pelo estatuto, tá? Para mim, parece que é mais fácil fazer isso pelo excesso de exação do artigo 316. Mas será que nós não teríamos aí um incentivo
alguma forma de fazer com que as pessoas comecem a discriminar os portadores de deficiência por classe, se o Estado está dando esse exemplo. Então, eu acho que essas questões precisam ser analisadas. Alguém me perguntou aqui se não haveria responsabilidade, de repente, do governador. No caso, o governador, no exercício do seu mandato, se ele comete um crime, poderia ser taxado como um crime de responsabilidade. Eventualmente, caberia até um processo de impeachment do governador, mas eu não sou especialista em impeachment. O especialista em impeachment aqui é o professor Emerson. Mas você enxerga, Emerson, a possibilidade de crime de responsabilidade por parte do governador do Estado? Eu acho muito difícil por conta da aprovação da Assembleia Legislativa. Ele não é como se trata de um ato legislativo primário, então ele não contou só com a aprovação do próprio governador, também da maioria da Assembleia Legislativa. Acho fica muito abstrato desse ponto de vista, enquanto crime de responsabilidade, tecnicamente falando. Eu também acho que, com relação ao governador, é um pouco mais difícil. Professor Mansur, eu também quero fomentar aqui a seguinte situação. Deixa eu só fazer uma observação, Alex, só um minutinho. Viu, doutor Emerson? Aí tem o seguinte, eu também analiso por isso. Teve uma lei, mas a questão é que a lei que foi aprovada pela Assembleia, ela não permite isso, porque a lei criou essa possibilidade para um tipo de isenção. Só que o decreto do governo juntou tudo. Talvez por isso que o Mansur tenha perguntado se não pode ser configurado. Aí a pessoa perguntou aqui quem é que seria o sujeito ativo do crime, não é? Se seria o próprio governador. Então, volto naquela questão que eu disse no começo. Essa cobrança de tributo, ela tem que ser precedida de um lançamento. Então, alguém fez um lançamento. Por isso que eu acho que uma das providências que tem que ser adotado para quem quiser tomar alguma providência é entrar com um pedido administrativo. Nesse pedido administrativo, tentando descobrir quem é que fez o lançamento, porque alguém colocou isso no site. E essa pessoa que colocou isso no site é que fez o lançamento. Não existe lançamento de tributo por lei. A lei não faz lançamento de tributo. Lançamento de tributo é um ato de autoridade administrativa. Alguém apertou o botão, alguém fez o lançamento. É mais ou menos por aí. Agora, fez o lançamento por quê? Porque alguém mandou. E quem mandou foi o decreto. Porque o decreto foi que unificou. O decreto tirou a diferença que a lei estabeleceu entre artigo 13, 13A, e juntou tudo com as mesmas previsões. O recadastramento está no artigo 13A, não está no artigo 13. Então, você não pode dizer que o recadastramento cabe para a pessoa deficiente autorizada a dirigir o veículo. Mas o decreto diz que sim, porque o decreto juntou. Talvez seja por isso que o doutor Mansur perguntou se não teria essa possibilidade. Pode falar, Alex. Seguindo um pouco o que você falou, Cardoso, a minha pergunta na parte criminal para o professor Mansur é mais ou menos nessa linha, ou seja, o agente do Estado, ele acabou fazendo alguma coisa por força de uma lei. Para que ficasse tipificado o crime realmente e ele fosse punido, essa lei precisaria ter sido reconhecida inconstitucional ou ilegal ou qualquer coisa nesse sentido, ou o ato dele por si só, porque a gente está em cima de uma discussão que ele deveria saber ou sabe que ele não poderia ter lançado esse crime. Como é que fica isso, Mansur? Precisaria de alguma decisão judicial reconhecendo a inconstitucionalidade desse movimento todo, dessa situação toda? Qual que é a sua opinião? Olha, Alex, assim, sendo bastante realista, eu acho que essa discussão, se a conduta configuraria crime ou não, né, tem um caráter muito mais intimidatório, né, do que prático. Cardoso disse, olha, faça um pedido administrativo, tal, né, e ali já coloque, né, subentendida aquela ameaça, olha, sob pena, né, de caracterizar esse crime de excesso de exação previsto no artigo 316, parágrafo 1º, tal, porque você vai ter uma resposta ao pedido administrativo que você faz, e a partir daí eu acho que você pode apurar outras providências, né? Eu acho difícil, assim, de início, né? O agente fiscal detectou o fato, identificou o fato gerador, fez o lançamento com base no decreto do governador, ele vai alegar que ele não teve dolo, né? Que ele agiu
cumprindo o seu dever legal enquanto fiscal, e por conta disso, acredito que dificilmente o Ministério Público denunciaria por excesso de exação. Mas se você faz o pedido administrativo, como orientou Cardoso, e você já faz ou subentende essa ameaça, né, eu acredito que depois ficaria mais fácil você obter uma responsabilização desse tipo. Esse tipo penal, viu, Cardoso e Mansur, ele é uma ferramenta importante hoje em dia para o contribuinte? Qual que é a sua opinião, Mansur? Ele é um instrumento de pressão para minimizar as arbitrariedades cometidas pelo fisco? Eu acredito que, se bem colocado, sim, Alex, né? Apesar de que o direito penal é um instrumento feito para ajudar o Estado, né? E não propriamente contra ele, né? O direito penal, na minha opinião, é um dos melhores instrumentos de controle social que já foram criados. E o nosso Estado, o Estado brasileiro, usa e abusa do direito penal para condicionar o nosso comportamento, né? Mas isso não nos impede de procurar usar desse meio também contra aqueles agentes públicos que agem fora da forma, que abusam, né? O exemplo disso é a nova lei de abuso de autoridade. Eu já percebo na prática uma mudança de comportamento por parte de autoridades que investigam crimes, em não deixar aparecer o nome, em preservar a imagem, coisas que antigamente ninguém se preocupava, né? Por quê? Porque agora há o temor de responder um processo crime. Então, se nós passarmos a usar desse tipo de ferramenta contra aqueles agentes que realmente abusam do poder estatal, como, por exemplo, se excedem na cobrança de tributos, eu creio que isso, a longo prazo, possa gerar uma mudança comportamental. Porque, assim, é uma área onde há muito abuso, nós sabemos disso. Agora, só fazendo um adendo, sob o ponto de vista constitucional, eu acho muito difícil, e eu não falo, não faço uma análise penal, mas o fato é que a lei, quando aprovada, ela carrega algo que é a presunção de constitucionalidade. Até porque dentro das casas legislativas, dentro da Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado, existe uma comissão de análise da constitucionalidade do projeto. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, em geral, pressupõe que ela é constitucional. E pressupõe-se também que um decreto, quando regulamenta uma lei, ele não extrapola os termos da lei. Salvo, aí, claro, se vier a ser declarado inconstitucional, se vier a ser declarado ilegal porque extrapolou os termos da lei. Então, antes disso acontecer com um caráter erga omnes, ou seja, antes, por exemplo, do Supremo Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, dizer que essa lei é inconstitucional e por arrastamento do decreto, eu acho difícil que um servidor público seja, muito improvável que o servidor público seja considerado aí o autor desse delito. Claro, se você tem uma decisão do STF dizendo a lei é inconstitucional e mesmo assim faz o lançamento, aí sim. Aí eu entendo que você pode ter configuração do crime, mas antes disso eu acho muito, muito improvável. É por isso que eu disse... O que eu analiso... Desculpa. Vamos, você pode falar. Não, por isso que eu disse que, na minha opinião, há, num primeiro momento, um caráter muito mais intimidatório de você usar isso para dizer, olha, né, você pode vir a ser responsabilizado por excesso de exação, do que realmente para punir agentes ainda nessa fase. Mas o que eu chamo a atenção nisso aí é o que eu estou insistindo desde o começo, a importância de você analisar o operacional. Quem fez podia fazer? Fez. Podia. Fez como devia fazer? Não. Fez no tempo que devia fazer? Não. Colocou em vigor quando podia? Não. É mais ou menos isso. Eu acho que um ponto interessante, Cardoso, que você traz, não é essa questão de ele estar respeitando, mas como que ele deveria fazer isso? Exatamente. Teria que ter sido notificado, você teria o direito a contraditório, teria que ter a oportunidade de demonstrar que você continua preenchendo os requisitos da isenção. Acho que talvez por aí a gente consiga encontrar um caminho para isso. Porque você vai analisar o decreto, tudo bem, o decreto mandou fazer alguma coisa lá, mas o decreto não mandou fazer errado. O decreto mandou fazer, mas fazer certo. Então, o decreto mandou fazer o lançamento do tributo. Sim, vai fazer o lançamento do tributo, mas então vamos fazer o certo. Como é que é o certo? Revoga primeiro a isenção. Se o governo for apertado, a primeira coisa que ele vai dizer vai ser isso. Não, o decreto mandou você fazer, mas não mandou você fazer errado.
Você não sabe como é que tem que fazer? Que tinha que fazer um processo administrativo primeiro, revogar a isenção primeiro, dar direito ao contraditório, fazer um ato administrativo de cassação da isenção, para só depois você fazer a incidência do tributo? Essa é a questão. Então, tem que fazer, tem que fazer. Faça, mas tem que fazer certo. Porque o governo vai se defender dessa maneira. Não, eu fiz um decreto para você fazer, mas eu não mandei você fazer errado. Agora, você não sabe como é que faz o lançamento do tributo? Claro que sim, eu sei. Você pode fazer o lançamento do tributo na vigência de uma isenção? Claro que não. Isso é básico, elementar. Para qualquer estudante de direito tributário, ele vai te responder isso. Claro que não pode. O artigo 175 fala que exclui o crédito. Ou seja, na vigência da isenção, não há lançamento de tributo. Então, o decreto mandou fazer, vai fazer certo. Mas não fizeram certo. Está faltando tudo isso. Então, por isso que eu me sinto mais confortável em fazer essa análise pragmática do operacional, porque eu tenho, porque ela é quase matemática. Né? É como você fazer xizinho. Tá, vamos fazer o lançamento, vamos. Primeiro passo, revogou a isenção? Sim, revogou. Como é que revogou? Abriu o processo? Abriu. Notificou o interessado? Notificou. Deu para ele direito de contraditório para a defesa? Deu. Ele se defendeu? Se defendeu. Foi provado no administrativo que ele não tinha mais condição? Foi. Tem o ato dizendo que tudo isso? Tem. Tem o ato caçando a isenção? Tem. Aí, então, faz o lançamento. Para qualquer dessas questões anteriores que eu disse, se for um não, já comprometeu. É assim que eu analiso. Já comprometeu a possibilidade de fazer o lançamento. Ou seja, fez todo o procedimento administrativo, provou que a pessoa não tem direito à isenção, mas faltou um detalhe, faltou notificar a pessoa da cassação da isenção. A isenção está em vigor. Se a pessoa não foi notificada da cassação da isenção, a isenção está em vigor. Porque não pode ter um ato desse intramuros. Precisa publicidade. Então, é isso. Se você faz uma lista de check-in, confirmando tudo isso aí, para qualquer não das perguntas anteriores, compromete o lançamento lá na frente. Não tem dúvida nenhuma disso. Alex, você me dá um minutinho? Mas é claro, estava louco para te ouvir. Imagina. Muito boa tarde a todas e a todos. Alex, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? E que alegria, mesmo online aqui, poder rever o amigo Cardoso, o amigo Emerson, né? Mansur, né? Mansur, você ficou entregando o nosso tempo de faculdade, não faz isso não, né? Enfim, gente, fantástico, né? A gente percebe aí que pelo jeito, não tem defesa do ato do governador, porque vocês atacaram por todos os flancos, né? Pela Constituição, pelo CPC, pelo direito penal. Né? Isso deixa assim, para a gente, né, que o poder público é um credor leonino, um devedor contumaz e o maior violador dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Né? E que a gente precisa, eu tenho dito isso muito aqui na UNB, né, que talvez a universidade nunca tenha sido chamada tanto à responsabilidade como nesse momento que nós estamos vivendo, né? E por isso eu parabenizo vocês, né? Muito satisfatório acompanhar uma discussão dessa, né? Com esclarecimentos, né? Isso deixa clara a importância do conhecimento, né? Eu estou com a minha filha passando uns dias comigo aqui em Brasília, ainda estou de férias, porque STF e STJ só 1º de fevereiro, né? Então, por isso que a gente está aqui ainda também apaisando, né? E a gente está relendo o livro A Revolução dos Bichos, né? Do George Orwell, né? Nossa, e como o livro é atual e como a gente enxerga personagens ali, né? Mas só que no dia de hoje eu estou comemorando a questão aí do IPVA, e vou dizer por quê. Porque o Estado está depositando na minha conta R$10.000 por danos morais hoje. E por quê? Porque houve um lançamento indevido me cobrando imposto de renda de um automóvel que eu tenho aqui em Brasília. Há o argumento de que o meu domicílio no imposto de renda é Marília, e eu esclareci pessoalmente na Procuradoria do Estado. Né? Eu estive, olha, eu tenho domicílio, na época eu dava aula na USP em Ribeirão Preto, e eu dizia para a procuradora e para o doutor Ricardo, que me recebeu de uma forma muito gentil, né? E me indicou quem era a procuradora responsável pelo processo. Eu disse, eu tenho 3 domicílios, eu tenho Marília, Ribeirão Preto e Brasília. Né?
e foi me dito, olha, mas eu não posso fazer nada, porque no seu imposto de renda está declarado que você tem o domicílio aqui em Marília. Eu falei, ok, mas o meu carro é de Marília? Não. Você reconhece que eu tenho domicílio em Brasília? Sim. Eu paguei o IPVA em Brasília? Paguei. Como você vai me cobrar o IPVA em Brasília e em Marília? Mas a gente não pode fazer nada. Eu falei, é claro que pode, ou seja, isso que vocês estão trazendo aí, chamar o servidor público à responsabilidade, eu acho isso muito importante, de todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, né? Eu acho que passou da hora da gente ser aquele agente passivo, né? Eu acho que a gente precisa disso, precisa chamar a atenção, e a academia é esse local. Bem, só para terminar essa questão, né? E eu disse à colega, então me executa, que daí eu me defendo. E ela disse, eu não posso executar porque o valor que está sendo cobrado, 6 mil e poucos reais, a gente não ajuiza a execução. Eu falei, eu fico com o nome negativado no cartório, aliás, eu só fiquei sabendo que eu estava devendo isso porque o banco me avisou, e até prescrever 5 anos. Então, vocês me cobram uma dívida pela qual eu não devo e eu preciso aguardar 5 anos. Eu tive que ajuizar uma ação. E, por incrível que pareça, agora há pouco eu atendi aqui, a hora que estava começando, eu estava terminando o atendimento de um empresário, eu disse para ele, olha, o problema é que o senhor trabalha com uma lógica que a gente entende, mas essa lógica não tem no judiciário. Tá? Eu perdi aí em Marília. Né? O juiz reconheceu a jurisprudência do STJ e do STF, reconheceu, mas porque não tinha como. Eu sou adepto da nota legal aqui em Brasília e eu nem sabia disso. Eu consegui todos os extratos com nota do almoçando em restaurante, o contrato de locação de sócio aqui do escritório, o contrato de locação da minha residência, o meu passaporte de Brasília, a minha renovação de CNH de Brasília. Ou seja, eu juntei um monte de documentos dizendo, eu tenho o domicílio em Brasília e eu não tenho só esse carro, eu tenho mais 2, né, em Brasília, enfim, né? E a sentença foi de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito aí em São Paulo por 3-0. Isso foi reformado e reformou também por via de consequência. O Estado teve que me pagar aí, corrigido, dá 10 mil reais de danos morais. Só que o Estado não paga, o Estado não fala, não come, não bebe, quem vai pagar somos nós, né? Nós estamos dividindo esses 10 mil reais aí, né? Eu até estou pensando em oficiar as instâncias que levaram a esse prejuízo. Vocês causaram prejuízo aos cofres públicos, né? Então, eu só gostaria de registrar aqui a importância desse evento, viu, doutor Alex? Parabéns ao Mansur, ao Cardoso, ao Hermes, né? A todos que estão assistindo. E no mérito aí da questão, eu acho muito relevante tudo que foi colocado, mas eu tenho comigo que a grande questão aí é essa que o Cardoso levantou, né? Que é o procedimento, é a reserva legal, né? Que é o procedimento, né? Ou seja, eu, quando adquiri esse automóvel eu cumpri com aquelas regras. Se isso vai ser alterado, eu preciso ter o direito do contraditório, né? Eu preciso ter o direito de oferecer defesa. Não pode ser algo como verdade sabida ou algo amplo desse jeito. Era só essas ponderações, mas o que eu mais queria mesmo era dar um abraço em todos vocês, né? Ver o Emerson, ver o Cardoso, ver o Mansur, o Alex, né? Isso que me deixa alegre, estando aqui a mais de 900 e poucos quilômetros de distância. Muito obrigado. Eram só essas minhas colocações. Obrigado, gente. Beleza, obrigado pela sua participação relevante. Realmente a gente precisa cada vez mais exercer o nosso direito. A nossa classe dos advogados sempre esteve à frente das grandes lutas. Comentei inicialmente sobre o movimento que o Emerson fez no início do ano, que resultou um saldo positivo para a população de Marília. É motivo de orgulho isso. A palavra está aberta para quem mais quiser falar, para os outros professores também. Nós já estamos com 1 hora de evento. É interessante a gente não avançar muito, até para, se for o caso, a gente faz um outro bate-papo desse daí, para também não ficar muito cansativo. Tem 2 perguntas aqui, Cardoso, que mandaram. Eu vou passar para você, daí você já responde. Essas perguntas são do nosso colega Renato, advogado tributarista. Não sei se o Renato quer fazer, fica à vontade também. Se algum outro professor quiser falar, e a gente pode, de repente, caminhar aí para a parte final para não ficar tão cansativo. Minha opinião, vocês que decidem aí. Nós estamos com o mesmo número de participantes do início. Isso quer dizer que vocês estão mantendo a atenção da turma. Acho que tem a questão da ação civil pública que é relevante. Não sei se o Emerson e o Cardoso querem falar alguma coisa. Enfim, a palavra está com vocês. Vamos continuar. Só me permite aqui uma parte, até em complementação.
a que o Cerezo estava falando. E esses problemas, como o próprio Cerezo teve, nós vamos acabar gerando o Estado vai acabar sendo responsável por gerar para si próprio. Porque, por evidente, muitas pessoas vão judicializar, muitas pessoas vão entrar com ações anulatórias, débito, outras até com indenização, em razão disso. E, é claro, o grande problema, como o Estado é o devedor contumaz, o devedor que não paga, que você tem que executar, tem que esperar precatório e tudo mais, é que quem vai pagar, quando chegar o momento de pagar, não é mais aquele governante, né, que estava no momento em que ele cometeu a ilegalidade, que cometeu a inconstitucionalidade. Ao fazer essa parte, e agradecer pela lembrança, eu tenho para mim, já há um certo tempo, que um dos principais papéis da academia é justamente esse, de entrar dentro dos problemas da sociedade, compreender quais são os problemas da sociedade e ajudar naquilo que lhe for possível, não pura e simplesmente a partir daquilo que é muito comum dentro da academia, de ficar repetindo teses e tudo mais, mas de ter problemas práticos e ajudar a resolver problemas práticos. Manda lá, Alex, a pergunta. Alex, está desligado o microfone. Se algum colega quiser fazer a pergunta também, fica à vontade. Mas vamos lá. O Renato mandou a seguinte pergunta, Cardoso. O recadastramento tratado no parágrafo 5º do artigo 13A da Lei 13.296 de 2020 é aplicável ao caso ou esse recadastramento será feito de ofício pela Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, de acordo com o disposto no artigo 3º do Decreto 65337 de 2020? Vamos lá. Deixa eu só retomar aqui aquilo que o Emerson falou, de se você processar o Estado e pedir a indenização, etc. Nesse caso aí, em São Paulo, tem a via rápida. A via rápida não vira precatório. A via rápida, o governo paga você na hora, você vai pagar. O Alckmin fez isso em 2003. Vamos lá, em relação ao recadastramento. Bom, primeiro que o Estado ele não pode fazer o recadastramento de ofício. Porque se é um recadastramento, a pressuposição é que houve fraude. Então, a pressuposição básica é que todo mundo é fraudador. Todos vocês aí, tá vendo? Um bando de fraudador. E eu vou passar a peneira agora para saber quem que é que tem direito ou não e vou descobrir quem fraudou. Então, vocês vão ter que se recadastrar. O que significa isso? Que a pessoa tem que fazer um outro requerimento e fazer outras provas. Se o Estado fizer o recadastramento de ofício, o que isso significa? Significa que o Estado está admitindo todos aqueles documentos que você apresentou como bons ou maus. Ou seja, presta ou não presta. Se ele cassou com base nessa alegação de que ele foi te recadastrar e não te recadastrou porque aquele documento não presta, então o Estado tem que provar. Não presta por quê? E se ele fizer o recadastramento e conceder a isenção para você, ele está dizendo que aquele documento vale. Espera aí, mas se vale, por que você não analisou isso antes de lançar o tributo contra mim? Imprevidência. O Estado foi imprudente. Já que você queria fazer o lançamento do tributo, a tua obrigação era analisar antes. E se você analisou antes e viu que não tinha condição, então você abriu seu processo contra mim. Mas primeiro você paga, bate, para depois você verificar, isso está errado. Quer dizer, o Estado está fazendo uma opção esquisita do feito contra o perfeito. E ele optou pelo feito e fez mal feito. Eu acho que não pode. Então, para quem fez a pergunta, o recadastramento, da maneira que eu conheço e que tem que ser feita, ele está convidando a pessoa a apresentar os documentos de novo. Porque se é para ser feito de ofício, então analisasse antes. Não é? Agora, vai ser feito o recadastramento com base em quê? Com base na lei nova? Não, aí tem a questão do ato jurídico perfeito, que o Emerson pode falar disso melhor que eu. Eu tenho um ato pronto e acabado no meu nome. E todo mundo que tem isenção pode pegar o deferimento da isenção para ele. Se não tem, pede, que o Estado tem que apresentar para você, lá não tem prazo.
No ato de concessão da isenção não tem prazo, não está dito deferido por tantos dias, por tantos anos, não está escrito isso. Então, isso significa o quê? Que aquela concessão de isenção, ela vale enquanto a pessoa tiver aquele carro. Eu vou ficar com esse carro durante 10 anos. Você vai ter isenção de IPVA durante 10 anos, exceto se acabar o IPVA. Agora, vendeu o carro, vou pedir de novo. Aí você vai entrar na lei nova, aí tudo bem. Mas enquanto você tiver aquele veículo, aquela isenção vale. É assim que eu analiso. Não sei se respondi, mas se tiver dúvida, pode... Posso fazer aqui, eu tenho visto algumas questões aqui meio de ordem prática, o Alex fez menção da ação civil pública. Posso fazer aqui só minha compreensão, o Cardoso pode me ajudar também. Existe uma ação civil pública, o Ministério Público de São Paulo, Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência, ajuizou essa ação em São Paulo. Foi negada a tutela de urgência na primeira instância, o Ministério Público recorreu e um desembargador monocraticamente, tá? Eu tenho aqui, inclusive, a turma, que é a 5ª Câmara de Direito Público, monocraticamente concedeu a liminar a tutela de urgência no agravo de instrumento, determinando a suspensão, tá, dos lançamentos aí de IPVA com base nesta nova legislação. É claro, né, pensando em termos futuros, provavelmente o Estado de São Paulo vai entrar na suspensão de segurança aí no STJ, e nessas questões, infelizmente, nós temos visto, o STJ tem sido muito favorável aos pleitos das fazendas públicas, então acredito que a questão vai acabar indo para o individual mesmo. No meu ponto de vista, aí eu vou concordar com o Cardoso, né, de se fazer o pleito administrativamente, e claro que vai sendo negado o pleito, o que é mais provável que aconteça, sendo negado o pleito, aí sim o ajuizamento do mandado de segurança, com o pedido de liminar, sem fazer o recolhimento, justamente, né, no intuito de que a liminar venha socorrer aí, evitando o recolhimento. Agora, se, é claro, a liminar não for concedida, aí entra na questão do risco mesmo para o cliente, se fazer o recolhimento, se tentar posteriormente a devolução, caso venha a ser julgado favorável ou não. Cardoso, acho que pode complementar isso melhor. A Juliana está colocando aqui uma súmula do STF que eu não conhecia, súmula 544, que diz: isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Então, quem está interessado, anote aí, súmula 544 do STF. Em relação à questão que o doutor Emerson falou agora há pouco, é o seguinte: eu acho que tem que fazer o pedido administrativo para você se preparar para uma futura ação. Eu até elaborei um requerimento, um modelo de requerimento administrativo, e eu tenho passado para alguns advogados amigos meus, alguns alunos que têm me pedido, algumas pessoas que têm me pedido, eu tenho franqueado esse requerimento. Se alguém quiser, é só me pedir por e-mail, eu passo, aí vocês dão uma lida, vê o que quer ajustar ali, mas eu acho que tem o que é fundamental naquele pedido do ponto de vista administrativo. E, né, nesse pedido administrativo vai ter duas possibilidades de resposta, sim ou não. Sim, deferiu, ele vai restabelecer a sua isenção. E você toca a vida normal. Sim, deferiu, você tem a configuração de um ato coator, que vai ser a possibilidade de você entrar com mandado de segurança, né? Eu acho mais fácil você fazer isso aqui, assim, no local, porque imagina o seguinte: se fosse um auto de infração lavrado, você não ia apresentar uma defesa contra o governador, nem contra o secretário da Fazenda. Você ia apresentar uma defesa que em Marília mesmo ia ser julgada na delegacia de julgamento de Marília, de Bauru, de Campinas ou São Paulo, e assim seria. Então, por isso que eu acho que é mais fácil se trazer para o local.
E o delegado ele vai te dar uma informação, ele vai ter que produzir um ato administrativo fundamentado com as razões dele de deferir ou de indeferir. Então, eu acho que é o caminho mais correto. E, repito aqui, eu elaborei um modelo, se alguém quiser só me pedir, eu passo esse modelo, não tem nenhum problema. E aí você ajusta, vê o que concorda ou não concorda, o que você quer acrescentar, e acrescenta e faz o protocolo na delegacia de Marília, de Bauru, seja lá onde for, e aguarda a resposta. E depois, conforme vier essa resposta, aí então você se prepara para fazer um mandado de segurança, e claro, você vai ter que procurar um profissional da tua confiança para fazer isso, porque no administrativo até que não precisa, mas para fazer um mandado de segurança já é mais necessário, né? Ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta, era isso, né? Eu posso complementar a pergunta, Cardoso? Claro. Que eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas provavelmente têm, né? E que eu acho que os profissionais da área do direito que estão também fazendo perguntas aqui podem ter, né? Existe sempre um receio quando você tem ações com uma probabilidade de menor ou maior de êxito, né? Nós temos sempre aquele receio de criar um passivo para o cliente, né? Então, vou propor ação, não vai pagar agora, e de repente essa ação vai demorar anos para ser julgada. Aí lá na frente, um dos nossos tribunais superiores vira e fala: não, isso aí está certo, tem que pagar mesmo, e aí a pessoa tem que vender o carro para pagar o imposto, né? Você não acha que nesse caso seria melhor pagar, propor ação e lá na frente requerer a devolução do que foi pago indevidamente, por conta desse risco de ter uma surpresa dos nossos tribunais superiores? Complementando a fala do Mansur Cardoso, o Renato tinha mandado uma pergunta para o departamento nosso aqui, que ele pergunta mais ou menos isso. No caso de haver o lançamento de IPVA 2021 e o suposto contribuinte não ter recolhido o imposto, qual o melhor caminho a ser adotado para se extinguir tal exigência? Requerimento administrativo, questionamento judicial ou aguardar a eventual decisão na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público? Acho que vai de encontro também. Então, eu penso assim, a visão, eu não sei se a Secretaria da Fazenda recebeu alguma orientação depois dessa decisão do TJ de São Paulo, mas a Secretaria da Fazenda pensa assim, que você teria que fazer uma defesa, como se fosse um auto de infração, certo? Vamos supor que fosse ICMS, você recebeu uma auto de infração, teria que fazer uma defesa. O procedimento para o IPVA é diferente do auto de infração do ICMS, porque a auto de infração de IPVA não vai para o TIT, Tribunal de Impostos e Taxas, é julgado na DTJ. Então, você teria que fazer o tipo de uma defesa, né? Mas eu acho que se você fizer o tipo de uma defesa, primeiro, qual é a notificação? Qual é o prazo de 30 dias para contar? Você não foi notificado de lançamento. Começa por aí. Então, eu não tenho lançamento. Eu tenho uma cobrança sem lançamento. Ou eu tenho lançamento. Se tem lançamento, cometeram um crime, que nem o Mansur disse, porque lançaram com isenção em vigor. Então, todo esse imbróglio aí, para fugir desse imbróglio, eu faria o requerimento para o delegado tributário. Porque lá ele decide o que vai fazer. Mas alguém vai ter que me dizer. Porque se eu faço o tipo de uma defesa, vai para o julgamento, fica fácil para o julgador dizer indefiro porque não tem previsão legal, porque não aconteceu. E aí vai criando uma confusão danada. Então, eu já mandaria direto para o delegado, tá? Agora, tem gente que fica com esse receio, que o Mansur disse, que o Alex também falou, que alguém perguntou aí. Mas eu tenho medo de lá na frente eu perder tudo isso aqui e depois vem uma multa tremenda. Tal. Bom, é sempre um risco. A gente você não sabe o que vai acontecer, porque alguém vai julgar lá. Primeiro, vai julgar numa outra circunstância econômica, num outro governo, numa outra conjuntura, que pode ter alterado tudo isso. Então, esse bate-papo nosso aqui pode ter progredido e angariou adeptos. E esses adeptos pode ser do Judiciário, pode ser do Ministério Público, quer dizer, deu resultado. Então, está sacramentado que é indevido. Beleza, você vai ter uma chance.
Agora, pode ser que não tenha isso, ou que alguém que vai julgar tem um outro tipo de pensamento e julga de maneira que você perdeu, mas você vai ter que pagar. Vai ter que pagar depois com os acréscimos, é sempre um risco. Aí não dá para a gente dizer nada. E o Mansur falou, não é melhor pagar e depois eu pedir restituição? Para alguém que tem condição de pagar, eu acho que sim, mas tem muita gente que não tem. Né? Se você vai pagar esse ano, vai ter que pagar o ano que vem de novo. Porque vai aparecer a cobrança do mesmo jeito. Né? E no outro ano de novo. E até lá não vai ter julgado isso. Então, vejam só o imbróglio todo, o problema todo que essa alteração gerou para as pessoas. E aí você vai conseguir entender por que da preocupação nossa, minha, do Mansur, do Emerson, em fazer esse tipo de evento, com todo esse esclarecimento. Porque tem muito mais pergunta do que resposta. E o que eu tenho visto... Oi? Não, desculpa. Soma isso o fato de que a ação civil pública é muito prematura ainda. Né? Você tem uma decisão liminar liminar monocrática. Se fosse, claro, seria o caminho ideal, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, e aí sim uma medida cautelar que tivesse trouxesse suspensão dos efeitos da lei, tudo bem. Essa é uma medida mais, vamos dizer assim, mais estável, até porque o STF demora anos para julgar uma ADI. Mas na ação civil pública a gente não consegue ter segurança, né? Apesar de posteriormente você conseguir individualmente executar dentro da sua parcela aquilo que você pagou, mas como você disse, é a questão do risco ou não, querer correr o risco ou não, né? De pagar e tentar restituir depois, sabe-se lá quando, ou de não pagar e tentar obter um provimento judicial favorável. Alguém disse aqui de garantir o juízo. É uma possibilidade. A outra possibilidade é você pegar o dinheiro e fazer uma poupança. Né? Sabe, eu vou me defender disso aqui, vou guardar esse dinheiro, se der um problema lá na frente, eu tenho como pagar. Se não der para pagar tudo, pelo menos eu não estou desamparado totalmente. Né? Mas são riscos que todo mundo está correndo e por causa dessa mudança, dessa interpretação, na minha opinião, interpretação errada da mudança. Para mim, a ideia da Assembleia Legislativa não era nada disso. Para mim, a informação que deve ter chegado em algum momento foi: tem fraude. Tem fraude, vamos apurar a fraude. E a Assembleia pensou: bom, então vamos fazer uma separação, porque a fraude não está em tudo, a fraude está numa parte. Vamos fazer a verificação nessa parte onde é que tem a fraude. Porque qual que é a desconfiança do Estado? É que tinha alguém comprando carro em nome de um deficiente que não era autorizado a dirigir para usar o carro. Por exemplo, o irmão tem lá um irmão que é cego, que tem paralisia cerebral, vou aproveitar o meu irmão aqui e vou comprar um carro para mim. A ideia, a desconfiança do fisco era essa. O fisco está certo em desconfiar? Tá. Ele está certo em apurar a fraude? Claro que está. Tudo que a gente espera do poder público é que ele apure as fraudes realmente e que conceda direito para quem realmente tem direito. Então, tudo que eu quero do Estado, tudo que todo mundo aqui quer do Estado, é que o Estado apure as fraudes mesmo. Agora, o que ninguém quer? É ser colocado como fraudador sem prova, que é o que o Estado fez. Então, a ideia da Assembleia Legislativa, eu acho que não era essa. É que operacionalizaram de maneira errada. E aí jogou todo mundo numa vala como diz, não, está todo mundo aqui fraudador. Agora eu vou fazer uma filinha e eu vou fazer uma triagem nova para ver quem que é e quem que não é. Não, eu acho que está errado, não é isso. Eu acho que tem que insistir nesse ponto para provar, gente, o Estado tem direito de cassar a isenção, sim. Todo o direito. Quando tem fraude e quando não tem fraude. O tributo é dele. Mas tem que se obedecer o procedimento correto. É isso que tem que ficar muito claro sempre. Tem que provar para o judiciário que o procedimento do Estado foi equivocado. Não era nada disso que era para ser feito. O que a Assembleia aprovou foi uma coisa e o que estão fazendo é outra coisa completamente diferente. Claro, o tempo é curto, né? Senão eu ficaria não, vamos até meia-noite. Até a meia-noite para explicar cada detalhe daquilo que eu acho que não foi cumprido no procedimento. Isso que você falou é interessante, Cardoso, porque, na verdade, não foi a violação só de um princípio constitucional ou de um direito. Foram várias violações.
E também que eu achei muito interessante foi a questão criminal que foi abordada pelo Mansur. Gente, nós estamos aí já com 1h24 de evento. Eu acho que a maioria das dúvidas foram sanadas. O Cardoso disponibilizou o e-mail dele para quem tiver outras dúvidas, fique à vontade para interagir. Depois ele compartilha com o professor Emerson, com o professor Mansur. E eu acho que a gente, por hoje, poderia encerrar, se vocês concordarem. Não sei se algum outro participante quer falar, se quiser, vai ser um prazer ouvir também. A palavra fica aberta. Mas eu quero, antes de terminar, agradecer você, Emerson, agradecer a Unimar pela iniciativa, agradecer por essa coragem de estar, como você bem disse, levando a academia para olhar para os problemas da sociedade. A academia ela tem que sair dos muros da academia, para poder mostrar o que ela produz também e o quanto ela é importante. Muitas vezes, com esses cursos de curta duração, coisa do tipo, as pessoas estão esquecendo da importância da academia, estão esquecendo da importância das boas universidades, dos bons profissionais que têm conteúdo. E hoje, nós tivemos a oportunidade de ouvir 4 pessoas, incluindo o Cerezo, direto de Brasília, com ótimas bagagens, com ótimo conhecimento, e mostra que Marília e o interior do estado têm ótimos profissionais na área do direito. Profissionais que querem cada vez mais compartilhar conhecimento, profissionais que não são egoístas, profissionais que franqueiam acesso, como o Cardoso falou, aos seus requerimentos. Eu acho que é assim que a gente constrói uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, e sai só do livro, sai só daquelas conversas fiadas. Fica aqui meu muito obrigado a vocês, ao professor Cardoso, ao professor Mansur, a você, Emerson, e muito obrigado ao Unimar por ter tido essa iniciativa, o programa de pós-graduação que encara de frente com os problemas. Quero agradecer a todos que participaram até agora, e passo a palavra para o Cardoso, depois o Cardoso passa para o Mansur e depois para você, Emerson. Fica aqui meu muito obrigado mesmo. Gostei muito, um bate-papo de altíssimo nível. Vamos ver se a gente promove outros, com outras pessoas, com mais gente falando. Marília tem excelentes profissionais e a gente precisa colocar essa turma, como aconteceu hoje, independentemente de onde ele estiver, esse profissional ele tem que estar aí falando para a população de Marília, para as pessoas, para poder enxergar que nós temos também direito, não só obrigações. Cardoso, a palavra é toda sua. Como eu disse no começo, Alex, é uma tremenda de uma aula prática de direito tributário, de direito constitucional e de direito penal, né? É a hora de que todo mundo colocar em prática aquilo que aprendeu. Você falou do requerimento que eu fiz, realmente eu fiz um requerimento, mas veja bem, gente, é um requerimento que eu fiz lá elaborando assim, como se fosse fazer. Eu disponibilizo, mas você tem que dar uma conferida depois, dar uma lida direitinho, ver se você concorda, o que você não concorda, o que você quer acrescentar, não tem problema nenhum, tá? Se você achar que pode fazer aquele protocolo de jeito que está, também tudo bem, mas... Cardoso, aqui ninguém é dono da verdade. Aqui fica tranquilo. Aqui nós estamos aprendendo. Disponibilizo com o maior prazer, se não tem nenhum problema. Eu que quero agradecer você, Alex, também, por você ter aceitado mediar esse encontro para a gente. Foi muito, muito bem feitinho, foi muito legal. E se a gente fizer outro, claro, vou te convidar de novo. Agradecer ao Mansur também por ter discutido comigo alguns pontos, né? A gente fez um bate-bola a respeito dessa questão do crime, que eu acho muito interessante. É uma questão que muita gente jamais imaginou que podia ser trazido para esse debate, mas a gente viu que tem espaço, sim. E o Emerson, que dispensa a apresentação em matéria constitucional, né? A gente amadureceu essa discussão durante um tempo todo aí, e eu gosto muito de ler o que o Emerson escreve, já até falei para ele várias vezes, que ele escreve muito, muito bem, uma clareza absurda a exposição de ideia. E na fala dele aqui, eu não sou da área do constitucional, mas eu apanhei assim, algumas falas interessantes, né, que ele falou, por exemplo, a reclassificação de deficiente que a lei fez, é muito legal. E outras falas assim que depois eu vou pegar a gravação para copiar o que ele escreveu. Porque eu gosto muito de ouvir essas ideias muito bem colocadas, né? Porque ela entra na tua cabeça e ela faz você expandir aquilo. E é assim que funciona um bom professor, não é? Não é mesmo, Emerson? Mansur, fique à vontade.
Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao convite que me foi feito e, de alguma forma, ter contribuído para essa discussão. Óbvio que é uma discussão muito mais de direito tributário, de direito constitucional, mas nós vemos o direito penal andando cada vez mais próximos dessas áreas. Alex, se você me permitir, eu gostaria até de sugerir um tema para uma próxima discussão, porque no final de 2019, o Supremo deu uma decisão que acabou fixando uma tese com relação à criminalização da inadimplência do INSS próprio, declarado e registrado. Né? E aí acabou vindo... ICMS ou INSS? ICMS. O ICMS. Já em 2013, ele tinha uma decisão paradigmática com relação ao caso... como que era o nome? American Virginia, se não me engano, de cigarros, né? Que não era da área penal, mas a linha de argumento acabou sendo retomada depois nesse julgamento de 2019, que acabou entendendo que constitui apropriação indébita tributária, o não pagamento de ICMS próprio, porque você estaria descontando do consumidor e não recolhendo, né? Desde que contumaz e doloso. Acho que teve a pandemia, a gente não teve tempo de discutir isso, né? Acho que seria um bom caso também de interesse do empresariado em geral. Vamos fazer, vamos trazer gente da academia aí, o Emerson, vamos fazer. Eu acho que é um tema interessantíssimo e conte comigo, eu estou dentro, vamos fazer. Vamos enriquecer esse debate, mesmo que seja a nível só daqui do interior, Marília, mas vamos fazer. Vamos organizar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos. Passar para o Emerson agora. Bom, primeiramente eu queria ressaltar que a ideia do evento é do Cardoso, tá? Então, o Cardoso fez esse convite, gentilmente. O Cardoso é que lançou chutou essa bola para cima, e eu falei, quando me enviou, né, o primeiro material, eu falei, estou dentro, vou participar, vai ser um prazer, não só isso, como outros eventos também. O Cardoso, então, vejo que a questão ainda é muito precoce, né? Nós estamos ainda discutindo o que pode ser feito, se essa decisão ela vai se manter, se não vai, se vai cair, enfim. Mas, claro que a gente precisa fazer isso, como a sugestão também do Mansur. O caso American Virginia é um caso que eu, inclusive, utilizo na minha disciplina, né, de mestrado, porque foi a suspensão de licença de uma empresa em razão de inadimplência tributária. E a discussão se isso afetava ou não a livre iniciativa. Essa é uma empresa bastante conhecida aqui de nós, maranhenses, inclusive. Então, esses casos, eu acho que a gente tem, sim, que trazer a pauta, como o Mansur disse, também a criminalização, a questão do ICMS e tantos outros, né? O Mansur também esteve aí ao meu lado também na questão da prefeitura, esse ano, no começo, começamos o ano já, né, na briga. Ano passado, participamos de alguns eventos, inclusive, sobre a questão, quando começou o fechamento, o lockdown, tentando auxiliar os empresários, enfim, a questão do ponto de vista jurídico. E nós tínhamos, inclusive, né, Mansur, agora, para essa questão do IPTU, o vereador Júnior Pfeffin também, que nos auxiliou bastante, esteve bastante com a gente, uma ação popular já no gatilho, caso não tivesse a mudança. Então, o que eu vejo nisso tudo é o sair da bolha, né? Sair do muro, pular o muro. A academia não pode ficar restrita dentro da sala de aula, ela não pode ser meramente teórica, ela tem que ser prática, ela tem que trazer benesses, ela tem que trazer alguma coisa de útil na vida do cidadão, não apenas só na nossa vida como docente. E lembrando que eu agradeço as menções, mas professor Cardoso, Alex, professor Mansur, professor Cerezo, eu estou aqui também para aprender. Tenho tido aulas maravilhosas aí de direito tributário com o Cardoso, aprendendo penal com o Mansur também.
Então, nós não sabemos tudo, nós estamos nos construindo e o nosso objetivo é sempre trazer alguma coisa de útil, mas também aprender alguma coisa de útil que outras pessoas possam nos oferecer. Mais uma vez, Gomes Altimari, muito obrigado, e a Universidade de Marília está à disposição. Nós que agradecemos a todos e a gente encerra aqui esse bate-papo muito gostoso, de alto nível, e até o próximo aí, Mansur. Vamos organizar aí, junto com o Emerson, com o Cardoso, a gente faz um próximo sobre esse tema, a criminalização do não pagamento de ICMS, como você bem disse aí. Boa noite a todos e até mais. Um abraço. Um abraço.